Aqui vamos começar os experimentos da PTG. Aqui é o Leandro, estudante de Engenharia Elétrica. Márcio, estudante de Mecânica, Engenharia Mecânica. Léo de Márcio, estudante de Engenharia Mecânica. Luciano, estudante de Engenharia Mecânica do Polo de Luiz Eduardo Magalhães. Gilmar, estudante de Engenharia Mecânica do Polo de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Bom, pessoal, vamos começar fazendo uma introdução para tentar entender o que é uma eletricidade estática. A eletricidade estática ele é um fenômeno elétrico causado por cargas elétricas que se acumulam em um corpo e fica em repouso e é estudado pelos eletrostáticos. As cargas elétricas acumuladas em um corpo ou transferidas por um outro corpo carregado, que está em equilíbrio de natureza. As cargas podem estar negativamente ou positivamente acumuladas em um corpo, podendo dissipar com contato, provocação de atração ou repulsão, dependendo da carga que está em repouso. Na movimentação do corpo carregado, é acumulado por estar com um isolante ou troca de um condutor ou um semicondutor. Ocorre o fenômeno de eletrostático, que pode causar em acidentes ou danos materiais. Com componentes eletrônicos, os produtos inflamáveis são mais perceptíveis a acidentes com descargas estáticas. Bom, basicamente, o que seria uma eletrização por contato? Ocorre na fricção de dois elementos, como o nosso colega está fazendo ali, de materiais diferentes, como poderia ser um tubo PVC, ele está fazendo com uma luva de raspa e uma régua, que é um polímero. Aí quando um dos corpos é carregado de elétrons e deixando cargas negativas, enquanto o mesmo fica carregado positivamente. Olha o que acontece. Como tem a teoria dos opostos, aí como está carregado positivamente a régua e o pêndulo está neutro, ele acaba tendo atração. Bom, outro é eletrização por indução. Um corpo é atribuído a carga ou outro corpo sem contato com ele. Um corpo libera energia e o outro por atração, ou se repelindo. Quando ambos os objetos têm as cargas e elétrons negativos, eles se repelem. E quando eles têm cargas opostas, negativa e positiva, eles se atraem. Bom, pessoal, aqui dando continuidade, isso aqui a gente deu início agora ao experimento por indução. Como vocês veem, ó, um lado da régua ela vai se repelindo e o outro lado da régua ele se atrai. Na verdade, essa parte fica atrás. Tá. Então esse foi um experimento feito por indução. Agora vamos fazer os experimentos. Então agora vamos dar início à eletrização por contato. Um corpo eletrizado negativamente com excesso de elétron é encostado com outro, neutro. Parte dos seus elétrons passará para este, que também ficará eletrizado negativamente. Se o outro corpo estiver carregado positivamente, com falta de elétron, ele retirará elétron do corpo neutro, de maneira que ambos ficará com falta de elétron, e portanto eletrização positiva. As cargas elétricas dos dois corpos serão iguais e constantes. Aqui estamos demonstrando que o canudinho ele está descarregado, em equilíbrio em si. Aí agora o Gilmar vai fazer o experimento que ele vai estar carregando a régua com elétrons positivo e através do contato do canudinho com a régua, ele vai estar passando esses elétrons para o canudinho e assim carregando ele positivamente, gerando uma atração, que é a eletrização por contato. No nosso experimento já foi utilizado o pêndulo eletrostático. Vou falar um pouco como foi construído ele. Ele é um material utilizado, é um pedaço de ferro de construção civil, uma base de forro PVC, que ali a gente isolou ele com fita isolante para isolar o ferro, uma linha de algodão, que é o que está segurando a bolinha de isopor, um pedaço de papel alumínio, que a gente envolveu a bolinha de isopor, o pêndulo para uso na demonstração de energias de contato e indução.
Os aparelhos destinados a verificar se um corpo está ou não eletrizado são chamados de eletroscópios, que já são aparelhos específicos para fazer esses testes. Um deles é o pêndulo eletrostático, constituído por uma esfera de material leve, que, como a gente fez ali, de isopor, recoberta por uma folha de papel alumínio. Atritando-se um bastão de PVC, como nos outros experimentos, e um pedaço de papel, ou num bastão, ou numa régua, ele é eletrizado por atrito. O bastão se aproxima da esfera inicialmente neutra, da forma que ela está ali, e a esfera será polarizada, sendo atraída pelo bastão, como foi feito nos outros experimentos, permitindo-se que a esfera e o bastão entrem em contato, e a esfera eletrizada com cargas de mesmo sinal que a barra. Estando a esfera eletrizada, a barra e a esfera se repelem, que possuirá cargas de mesmo sinal. Dando seguimento ao nosso experimento, esse aqui foi montado uma bobina de Tesla, que foi usado um cano de PVC de 40 mm, um pedaço de madeira, uma caixa de interruptor, que é esse interruptorzinho de liga e desliga, aqui uma botoeira on-off, que seria isso aqui, a caixa do interruptor, isso aqui é a base de madeira, um transistor de 22N, que é um 22 mA, que ele está fixo nesse canto da base, um resistor de 22K, eu não sei se é possível, mas ele está aqui, ó, ligado, um conector de bateria de 9 volts, que ele está dentro da caixinha, e uma lâmpada fluorescente de 15 watts. Usando para mostrar o campo magnético gerado com o acionamento da bobina, fazendo acender a lâmpada fluorescente em seu campo magnético gerado. Bom, entender um pouco o que foi a bobina de Tesla. A bobina de Tesla foi desenvolvida por Nikola Tesla. Ele nasceu em 1856 e 1943. Físico croata de ascendência sérvia, que em 1899, utilizando uma bobina de 12 milhões de volts produzido em Colorado Springs, descargas elétricas com 38 metros de extensão, entre dois eletrodos colocados em uma altura de 61 metros do solo. Diz a história que uma sobrecarga devido à potência utilizada acabou botando fogo na companhia elétrica da cidade. Bom, a bobina de Tesla é na verdade um transformador que produz tensões elevadas sobre altas frequências. Tesla pensava em usar sua bobina para transmitir energia a longa distância, sendo utilizado para isso fios. Chegou a pensar em utilizar em comunicação também sem o uso de fios, embora isso não fosse seu principal interesse. Na verdade, as primeiras tentativas de transmissão de sinais por ondas eletromagnéticas valeram-se da bobina de Tesla. Entretanto, a relação sinal e ruído era muito alta. O que acontece no experimento? No experimento, o campo magnético ioniza o gás da lâmpada, fazendo com que ele acende. Dando início aqui. Como pode ver, através do campo magnético, o gás é ionizado, fazendo com que a lâmpada se acenda. Até eu mexer com o campo magnético. Então, o campo magnético tem mais ou menos aí uns 10 centímetros. Sendo barrado. Bom, esse foi a montagem da bobina de Tesla. Bom, esse seria o próximo experimento nosso, que seria a montagem da gaiola de fábrica. Foi usado um filtro de ar de automóvel, removido o material interno dele e utilizado a tela e as tampas do mesmo, comprovando a teoria de Faraday, da blindagem do campo interno com as influências elétricas externas. Bom, quem foi Michael Faraday? 1991 a 1791 a 1867. Originário de uma família humilde, estudou sozinho e com uma grande dificuldade, mas se tornou
merecer de um esforço e dedicação um notável cientista. A ele a eletricidade deve uma grande parte de seus desenvolvimentos. Dentre muitas experiências e realizações de Fábio, é relevante a construção de uma gaiola metálica, por ele utilizada para demonstrar para abrigá-lo, e fez com que seus assistentes a eletrizassem intensamente. Da gaiola, mantida sobre o suporte isolante, chegaram a soltar faísca, mas o cientista em seu interior não sofreu nenhum efeito elétrico. Faraday conseguiu assim comprovar sua tese. A blindagem eletrostática é muito utilizada para a proteção de aparelhos eletrônicos contra efeitos perturbadores externos. Os aparelhos de medidas sensíveis estão acondicionados em caixas metálicas, para que as medidas não sofram influências externas. As estruturas metálicas de um avião, de um automóvel e de um prédio constituem blindagem eletrostática. Bom, o nosso experimento seria o quê? A gente pegou um celular para mostrar como a gaiola de Faraday ela acaba inibindo o campo em si. Aqui o Márcio vai estar ligando, fazendo uma ligação. Vou botar aqui no Viva Voz para vocês verem o que acontece. Olha lá o celular. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa. Tá vendo? Ele acabou indo para a caixa de mensagem. Agora, vamos tirar a gaiola em si e o Márcio vai fazer novamente a ligação para mostrar o que acontece. Ligando novamente. Botar no Viva Voz. Olha lá. Então, com a gaiola acaba inibindo até mesmo a ligação no celular. Não, eu ia botar a gaiola para ver se funciona bem. Liga de novo para ver. Já tinha colocado? Bom, pessoal, aqui foi um outro experimento que a gente fez, que a gente ligou o rádio do celular para mostrar como a gaiola de Faraday interfere na frequência O sinal. e no sinal. O nosso colega, o Luciano, ele vai estar colocando o celular dentro da gaiola em si, que seria o filtro cortado, o filtro de ar. Observe como vai interferir na... Após ele soltar, o que acontece? Olha aí, ó. E olha o que indica lá, ó. Eu acho que não vai dar pra ver direito, mas aqui aproximado um pouco. É, mas ó, quando eu vou levar a minha mão... Ali, ó. Alteração de frequência acontece, ó. Tá vendo? Eu vou levar a minha mão. Ele vai pegar novamente. Olha o que acontece. Ele volta e já pega uma antena. Larga a antena de novo. Solta novamente, Luciano. Deixa pra fora. Pra fora ele funciona como antena. Aí pra Olha lá, novamente. Tá vendo? Ele perde totalmente a frequência. Aí, não dá pra escutar mais nada. Agora eu tiro, ó. Tocou na tela e Colocou na tela. maneira de se manipular uma placa de circuito eletrônico, no caso uma placa-mãe de computador. Acerta que a gente pegando a placa pelas bordas e nunca pela placa-mãe ou uma placa de circuito integrado de um computador. A maneira errada é a gente chegar e pegar a placa de qualquer jeito, não observando os terminais dos contatos, o que pode causar danos em função da energia estática que normalmente a pessoa tem no corpo
às vezes com maior intensidade ou menor intensidade. Como nessa placa existe dois tipos de lógica, a lógica TTL, que é uma lógica onde os CIs e os componentes são uma montagem de uma série de circuitos com diodos, ou seja, um chip desse aqui ele pode ter a lógica TTL, que aqui dentro desse chip tem um monte de diodo que formam os circuitos pelos quais eles operam. E também tem a lógica CMOS, que é a lógica que é formada por pequenos capacitores, microcapacitores que tem dentro desses chips e que trabalham com 1,5 volts de tensão. E se a gente, quando for manipular a placa, não observar e tocar um desses terminal, dependendo da eletricidade estática que a gente tiver na hora, na mão, pode queimar um circuito integrado desse. E depois, para conseguir descobrir qual é o defeito que tem na placa por manipulação incorreta, é muito difícil. Então a gente sempre tem que ter cuidado na hora de manipular a placa e também sempre que possível usar a pulseira antiestática, que a gente deve colocá-la no pulso e a outra ponta dela colocar na estrutura do computador onde vai ser montada a placa, onde ela estiver montada, que vai fazer o aterramento, e a diferença de potencial entre a mão da pessoa e a placa vai ser zero. E também usar luvas isolantes, tipo uma película de borracha ou coisa parecida. Então essa é a minha dica de como a gente deve manipular uma placa de circuito integrado, uma placa-mãe de computador. Tem sobre descarga de atmosfera, para direcionar um eventual raio que cai. Então, chegando ao fim dos nossos experimentos, tem a parte que fala sobre para-raio. O conceito em si de para-raio seria o quê? Para-raio em si, ele serve para direcionar uma descarga de atmosfera, um raio em si, como é montado em malha, ou aqueles que chamam até de pé de galinha, que é o Franklin, que é o modelo do para-raio, né? O sistema dele que é em malha. Como atua um para-raio? O para-raio em si, na descarga de uma atmosfera ou um raio em si, que venha cair numa residência, ele faz com que direcione essa descarga atmosfera para um terra, porque todo para-raio, a malha de para-raio em si, é tudo aterrado, é tudo direcionado para um terra. Para quê? Para que evite até mesmo um dano materiais ou que acerte uma pessoa em si. Um exemplo é quando está chuva, está um tempo muito fechado, está caindo muito raio, a pessoa está ali dentro do seu veículo. O correto é ela se manter dentro do veículo, que o veículo em si ela forma tipo uma gaiola de palha. Então você ali está se isolando dessa descarga atmosférica. E todos os para-raios devem ser projetados e supervisionados a sua instalação por um engenheiro eletricista. E tem que ter o laudo, porque se a gente for instalar um para-raio mal instalado, é melhor não instalar, porque um para-raio mal instalado, ele vai, ao invés de proteger, ele vai causar um acidente quando houver uma descarga atmosférica. E isso é usado o sistema como um termômetro, que aí você faz toda a malha em si e você utiliza um termômetro para saber se o seu aterramento está ideal para que ele aguente essas descargas atmosféricas em si, porque no caso que o Gilmar falou, se for mal planejado e mal executado, isso pode me trazer sérias consequências. E os prédios e as torres de comunicação, barcos, todas essas estruturas que estão mais sujeitas a receber... Eletricidade estática é toda a forma de eletricidade que está em equilíbrio, ou seja, não está se movendo de um corpo para outro. Quando a eletricidade está em movimento, ela é chamada de eletricidade dinâmica. Um erro muito comum é confundir eletricidade estática com eletricidade gerada por fricção. Essa é a nossa conclusão do nosso trabalho de PTG.